Há milênios, o homem lida com um mal invisível, a obsessão. Desde que o mundo é mundo, histórias de interferências estranhas atribuídas a espíritos povoam os casos contados, desde a intimidade aos mais divulgados de boca em boca e depois, mais recentemente, em jornais, revistas, rádio, TV, chegando hoje ao clímax na moderna rede mundial de computadores. A obsessão tem atormentado muitos seres humanos, trazendo sofrimento a muita gente, provocando fim de relacionamentos, brigas, conflitos, inclusive entre países, e até mesmo guerras sangrentas. Antigos livros falam desse assunto com riqueza de fatos. Muitas dessas interferências foram atribuídas ao famigerado e imaginado diabo, mas o Espiritismo, o insigne codificador Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, traz soberbos esclarecimentos a respeito do assunto. Ali, a obsessão é descortinada, esclarecida e estudada, e finalmente entendemos que tudo se deve ao poder de comunicação entre a pátria espiritual e o nosso plano, através da mediunidade. Quem são os espíritos que nos perturbam? Nós também perturbamos essas entidades? Por que isso acontece? É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Fique conosco. Meu carinhoso cumprimento aos nossos irmãos e amigos, companheiros que acompanham o programa Espiritismo via web. Hoje nós vamos falar sobre o tema obsessão, o mal invisível, como já colocamos aí no vídeo de introdução. Na verdade, eu gostaria de ter uma conversa com o precioso amigo, irmão e irmã que está aí do outro lado nos assistindo, a respeito da questão psicológica, moral, do sentimento mesmo em relação a esta área. Algum conhecimento e informação técnica, nós vamos informar as obras e aí poderão ser consultadas para um aprendizado melhor. Mas hoje, a respeito desse tema, eu gostaria de falar com aquela pessoa que está passando dificuldade, que está sofrendo, que está simplesmente tendo sintomas com essas pessoas que elas não estão compreendendo bem o que é que está acontecendo. Muitas vezes a gente sente uma certa tristeza, uma certa amargura, um sentimento de rancor, de raiva por alguém, por uma situação difícil. E este sentimento, a pessoa pensa que ele está brotando dentro dela, e na verdade ele está vindo de fora dela. Ele está vindo por sugestões de espíritos que têm o interesse de jogar a pessoa para baixo, de fazer a pessoa sofrer. Porque nós sabemos que nós temos um passado. O nosso passado está ligado a diversos irmãos no campo espiritual, a diversas famílias no campo espiritual, a diversos ex-companheiros, amigos, inclusive de fazer falcatruas, de fazer coisas erradas lá no nosso passado, talvez na encarnação anterior, na outra ainda anterior a esta. E aí a gente tem aí uma multidão de pessoas com as quais nós nos relacionamos alguma vez e que não ficou resolvido alguns problemas que nós tivemos. Então, pode ser que este espírito ou estes espíritos sintonizem a nossa presença quando da encarnação, através do próprio, vamos chamar de DNA do nosso espírito. É uma certa vibração que nós emitimos e os espíritos obsessores ou que pretendem nos prejudicar sintonizam essas vibrações e nos encontram no corpo físico. E a partir daí, eles podem urdir determinadas armadilhas para nos prejudicar.
Mas é importante aquela pessoa que está passando dificuldade, que está sofrendo, que está vendo vultos, ou que está acontecendo de ela perder o sentido por algum momento e fazer alguma coisa que ela nem sabia, e depois é que dizem para ela que ela fez tal coisa. É importante a gente dizer, todo o vínculo espiritual, ele também não é só de lá para cá. Não são só os espíritos obsessores que querem nos prejudicar. Nós não somos, não somos, eu não sou, você que está aí do outro lado não é uma simples vítima de alguém que quer te prejudicar ou te fazer o mal. Não, nós também somos comparsas em diversas atitudes, atos que prejudicou alguém, que atingiu alguém noutras existências ou noutras situações. E por isso, a obsessão ela não é uma coisa de uma mão só, não é uma estrada, uma rodovia que vem em direção à nossa pessoa, né? É também uma rodovia que sai de nós e vai aí em direção àquele espírito que pretende nos prejudicar. Porque em outros momentos, pode ser que nós também tenhamos tido a intenção de prejudicá-los, não é? Bom, passada então essa informação que nós gostaríamos de dialogar com você, eu queria também falar que nós não estamos sozinhos, que nós somos todos filhos de Deus. Deus é o Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Aliás, eu não acredito que seja só este universo. O Deus espírita é um Deus abrangente, não é um Deus de uma religião só. Não é um Deus de uma turma só, de apenas aqueles que pensam assim ou assado. Ele é o Deus de todos. Inclusive, é o Deus que realmente tem o poder, com seu amor infinito, a sua bondade infinita, de convencer, através dos seus trabalhadores espirituais, essas entidades a deixarem de nos fazer sofrer. Eu sei que tem muita gente aí que não sabe o que é uma obsessão. Não sabe o que é ser atormentado por entidades invisíveis que estão dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque talvez não tenham passado por isso, na questão, por estarem inocentes, por serem simplesmente vítimas, entre aspas, essas vítimas, que eu disse que nem a gente também não é só vítima, também somos autores, por estarem sem saber, talvez sendo atingidos e não conseguem se expressar em relação a isso, não sabem que isso está acontecendo. Então, determinada entidade pode muito bem planejar, inclusive, o homicídio de uma pessoa encarnada, sem que essa pessoa saiba como, mas ela pode conseguir esse intento. Eu vou citar um exemplo, que é daquela pessoa que vai caminhando na rua e vem vindo um caminhão e ela, de repente, tem a ideia de atravessar a rua. E ela atravessa a frente do caminhão e é atropelada. Pode ser, estou dizendo que são todos os casos, pode acontecer deste espírito que eu estou falando ter confundido a mente da pessoa e naquele momento ela atravessa a rua e é atropelada. Então é um caso de homicídio em uma situação de obsessão. Então a obsessão é talvez uma pandemia pior do que essas que estão assolando aí o nosso país. Talvez seja pior, porque ela atinge as pessoas sem elas saberem. E as pessoas não se preparam, as pessoas não fazem suas orações, as pessoas não se preocupam em informarem melhor, assim, em se informarem melhor, em se colocarem firmes e fortes contra esse tipo de situação. Isto é muito preocupante. Então, uma das melhores formas de nos livrarmos desses problemas espirituais, primeiramente, é trabalhar as nossas mãos, a nossa mente, em cima de coisas positivas, em cima de construções boas. E também instruir o nosso espírito. Isso pode ser feito através do culto do Evangelho no lar, que você pode fazer todos os dias, antes de dormir, é claro, antes de chegar ao sono, porque a gente não deve dar a Deus o que resta de nós, ou de manhã. E se não puder fazer todos os dias, se não puder duas, pelo menos uma vez por semana. E você vai abrir o Evangelho com a família, vai ler um trecho do Evangelho e vai comentar esse trecho. E vai trabalhar a sua semana
em cima daquele trecho que foi lido. Vai viver a sua vida tentando obedecer aquilo que foi lido naquele dia, aquilo que foi estudado. O culto do Evangelho no Lar, ele vai ser aquele reforço para o nosso espírito. Abra o Evangelho, abra o Novo Testamento, escolha uma lição. Não fica naquela de sortear, não, porque isso é crendice. Não é todo dia que vai ter um espírito, um anjo que vai vir e abrir a página para você. Escolhe o tema, leia pelo menos umas 10 linhas, comente, converse com a família. E também, além desses reforços que há os nossos pensamentos, os nossos atos, a boa leitura, também temos que nos lembrar de controlar as nossas atitudes. Porque às vezes a gente se sente aquela pessoa mais centrada do mundo, mas de uma hora para outra, como ocorre muito comigo, a gente se perde totalmente o controle e se transforma. Começa a ver amarelo, começa a ver as pessoas de uma outra forma e se transforma naquela pessoa agressiva por alguns momentos. Os espíritos obsessores podem aproveitar esses momentos para nos atacar. E outra coisa, gente, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente deseja às pessoas o pior, pode ser que em espírito a gente esteja agindo também como obsessor. Porque a obsessão pode ocorrer entre os espíritos contra os encarnados, entre nós contra os encarnados, e também entre encarnados contra encarnados e entre desencarnados contra desencarnados. Então é importante, você está passando por uma situação, não está compreendendo essa situação, converse com alguém que entenda, converse com alguém que entenda, por exemplo, de vidência, de clareaudiência, que possa te explicar algo. Porque às vezes a gente tem algumas experiências, a gente conversa com algumas pessoas que passam por isso, e essas pessoas falam, eu estou vendo vultos, eu estou ouvindo vozes, estou sendo atormentado ou atormentada, eu não sei o que é, eu não consigo dormir, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. E muitas pessoas que estão fazendo tratamento psiquiátrico, elas podem estar sendo atingidas por uma obsessão. Então, muitos dos problemas do mundo podem ser problemas de obsessão. Obsessão no mundo. Essa doença moral invisível, que chamamos de obsessão, pode ser responsável pela maior parte dos 800 mil indivíduos que cometem suicídio por ano no mundo. Número de suicídios informados pela Organização Mundial de Saúde, ao qual acreditamos parte em consequência da influência espiritual entre uns e outros. Em reportagem do jornal O Estado de São Paulo, datada de 10 de outubro de 2018, ficamos sabendo que a depressão seria a doença mental mais incapacitante do mundo até este ano de 2020. A Organização Mundial de Saúde informara que 300 milhões de pessoas sofreriam do transtorno no planeta. O Espiritismo nos dá a informação de que grande parte dessas pessoas estariam sendo afetadas também por influências espirituais. Então, segundo as informações, a depressão afeta 11,5 milhões de brasileiros. O que também acreditamos, opinião nossa, que grande parte das pessoas em tratamento mental ou psicológico estão simplesmente sendo vítimas de obsessão. E muitos estão desencarnando vítimas de tais ataques. Ainda segundo a OMS, a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos. Imaginem a quantidade de pessoas afastadas de seu trabalho devido a tal doença e causando gastos em várias partes do mundo. Sem contar que tais pessoas, ficando internadas ou restritas em quartos, ficariam na invisibilidade, às vezes internados por décadas e sem perspectiva de saída para o convívio social.
Também podemos relatar os casos de violência doméstica contra a mulher, os casos de homicídio e também a troca de influência entre entidades ligadas a roubo, assaltos, violência em geral e aqueles casos de obsessão enraizada em projetos de vingança de ordem espiritual. Não podemos esquecer os casos entre pessoas encarnadas que se atormentam reciprocamente, desde casos bem simples até aqueles que culminam em violência generalizada. E finalmente, vemos o mundo inteiro em conflito, problemas de Estado, guerras e tudo mais. Estariam tais casos também ligados à obsessão? Seria o nosso comportamento, a nossa sintonia, os nossos atos que ligariam a humanidade com a humanidade da próxima dimensão em conflito de maldade e destruição? O Livro dos Médiuns trata do assunto profundamente, bem como o Livro dos Espíritos e todas as obras da codificação espírita, obras de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e outros. São riquíssimos em nos explicar causas, motivos, consequências, principalmente que são nossos pensamentos, atitudes e atos, bem como nosso passado delituoso, nesta e outras vidas que mais nos precipitam nessa pandemia invisível. Mas é precisamente o Evangelho de Jesus, sob a ótica do Espiritismo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que sustenta a argamassa da força moral para o grande combate deste inimigo. Então, pessoal, para a gente poder encerrar o nosso programa, para fechar aí com chave de ouro, eu gostaria de falar com vocês a respeito daquele exame que a gente tem que fazer todos os dias, a hora que vai dormir. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de melhor para o meu semelhante hoje? O que eu fiz para mim hoje? Eu estou me amando? Eu estou me respeitando? Eu estou me trabalhando, acumulando conhecimentos em mim? E eu estou passando esse conhecimento bom para aqueles que também precisam? Eu estou fazendo com que aqueles que estão ao meu redor vivam melhor? Eu estou fazendo com que aquelas pessoas que não têm a informação que espírita ou a informação dada para nós pela codificação espírita, se eu já tenho esse conhecimento, eu estou passando para aquelas pessoas? Eu estou sendo responsável com o meu conhecimento? Porque nós somos profundamente responsáveis por aquilo que nós trazemos, pelo cabedal de aprendizado, de conhecimento e de carga positiva que nós temos. É um instrumento, é uma força que nós temos para auxiliar aqueles que sofrem. Abraçar aquelas pessoas, não no sentido físico, mas no sentido amplo espiritual, no amplexo de jogar a nossa energia, de colocar essas pessoas, ativar nessas pessoas os seus pontos energéticos positivos, seus chakras, vamos dizer assim. Então, é importante, na questão da obsessão, na questão diária, para combater este mal, que as nossas atitudes sejam atitudes positivas, sejam atitudes que possam melhorar, que possam ajudar de verdade. É muito importante sabermos expressar no mundo o mais profundo e o mais desinteressado amor, dentro do possível e verdadeiro pelo próximo, perdoando, como disse o Cristo, infinitamente. Não se trata de hipocrisia, mas de um alerta a todos aqueles de nós que ainda prevalecemos mantendo melindres, ódios, rancores sem sentido e mesmo combustíveis fúteis ou causas de grande monta pelos outros. O nosso tempo deve ser gasto em nossa melhoria e na melhoria do mundo que nos cerca. Há tantas pessoas sofrendo, tantos abandonados, inclusive aqueles que abandonaram a si mesmos e estão, por opção, atirados na sarjeta da vida, sem nenhuma vontade de mudar.
O que nós podemos fazer? Se não podemos ajudar a estes caídos, aos quais a misericórdia divina há de acordar com oportunidades novas, podemos fazer por aqueles que ainda se sustentam, embora fracos, mas prestes a caírem nas garras obsessivas, podendo cair em depressão a qualquer momento e advindo muito sofrimento, equilibrando-os com o bem, com a prática dos ensinamentos de Jesus e de seu Evangelho. Enfim, construindo homens de bem, reforçando princípios, refazendo atitudes equivocadas, começando por nós mesmos. É sintonizando o grande amor de Deus por todos nós, é fazendo o mais bem possível pelo que sofre e entendendo essas leis inteligentíssimas que vamos chegar ao objetivo comum, ou seja, nos livrarmos do mal, da obsessão que sempre nasce em nós mesmos por nossa própria imprevidência, e assim poder dizer em uníssono com Cristo: livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então, vamos trabalhar? Tem muita coisa para falar desse tema. É um tema extenso, é um tema empolgante para falar aqui no programa Espiritismo via Web e para a gente conversar com as pessoas a respeito. Mas o nosso tempo é curto, o nosso muito obrigado, que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça o coração de todos. Muito obrigado.